O que nós vimos então até agora? Nós vimos ordenação no geral, certo? Nós vimos métodos de ordenação e nós vimos depois busca. Quando a gente viu busca, a gente viu a vantagem de você manter o vetor ordenado. Tá? Manter o vetor ordenado é muito bom, porque se o vetor está ordenado, eu consigo uma busca muito eficiente. Se o vetor não está ordenado, qual que é a melhor complexidade que eu posso esperar de uma busca? A gente esqueceu de escolher quem que vai ajudar, né? Vai ser a Yara, vai Yara. Se o vetor não está ordenado, Yara, diga para mim, qual que é a melhor complexidade que eu posso esperar da busca? Pode chutar. Exatamente, O de N. Porque se ele não está ordenado, vai ser sequencial que vai dar O de N. Então, a gente vai colocar aqui, se o vetor é não ordenado, o melhor que a gente pode esperar é um O de N. Ok? Com o vetor ordenado, o que a gente pode esperar? Vamos imaginar caso geral sem usar o de interpolação. Tá? Sem usar o de interpolação, que o de interpolação depende de algumas situações específicas e correndo o risco de ser ruim também no caso de um problema exponencial e tudo mais. Qual que seria a complexidade que a gente consegue quando ele está ordenado? Podem ajudar no chat. Log n. O de log n. Certo? Essa é a complexidade. Então nós temos esses dois carinhas aqui, tá? Só que aí a gente tem o seguinte, tá bom, então qual que é melhor? Você usar O de n ou usar O de log de n? A gente tem que responder essa pergunta de uma outra forma. Qual é o custo para a gente ordenar o vetor? E qual é o custo para a gente manter o vetor ordenado depois? Então essas considerações é que a gente vai ter que levar agora, que vai levar a gente a falar um pouquinho sobre árvores, tá bom? Imagine que eu tenho um vetor geral, certo? Eu tenho um vetor A, o vetor não está ordenado. E eu quero fazer muitas buscas nesse vetor. Eu já estou dando a dica que vão ser muitas buscas. Se vão ser muitas buscas, então compensa eu ordenar o vetor. Certo? Mas para ordenar o vetor, no caso geral, qual é a complexidade que eu tenho para ordenar o vetor no caso geral? A melhor coisa que eu posso fazer usando o melhor método que eu imaginar. Vai ser um n log n, certo, Yara? Então é isso. Eu vou fazer um n log n para ordenar o vetor, certo? E depois que eu fiz isso, eu vou fazer todas as buscas usando log n. Se eu vou fazer muitas buscas mesmo, vale a pena. Porque eu vou fazer isso daqui uma vez só, vou fazer o n log n uma vez só, e vou fazer muitas vezes log n. Muitas vezes log n, em vez de fazer n. Tá bom, tá ok. Só que daí a gente tem um seguinte cenário. Imagine que eu tenho um vetor V, vetor V. O vetor V ele está ordenado, é não ordenado. Eu uso esse cara aqui e aí eu consigo o vetor V ordenado. Só que aí a gente tem um problema. Imagine que nesse momento o vetor V está ordenado, você está lá fazendo busca, todas as buscas estão bonitinhas com log de n, mas aí apareceu um elemento novo para ser incluído no vetor. Apareceu um aluno novo. Estava tudo bonitinho, aí apareceu um aluno novo. Agora eu tenho que fazer buscas com esse aluno novo que apareceu. O que eu vou ter que fazer para conseguir manter as buscas de forma eficiente? Se eu peguei e apareceu um aluno novo, apareceu mais um aluno, o meu vetor deixou de estar ordenado. Um aluno só que apareceu, ele já deixou de estar ordenado. Então a busca binária não vai funcionar mais. Então o que eu teria que fazer? Eu teria que pegar isso aqui tudo e... Então, o vetor não está ordenado, aí eu ordeno ele de novo, e ele está ordenado, e aí eu faço busca em log de n de novo. Entendeu o cenário? Está tudo bonitinho, aparece um cara novo. O vetor fica desordenado, eu tenho que ordenar o vetor, e aí volta ao normal, eu consigo fazer com o log de n. Aparece mais um cara, ele desordena, e aí tudo mais. Tudo bem? Esse cenário não é assim, não é incomum, ele é muito comum, inclusive. Você fazer buscas com elementos que são clientes que são incluídos, clientes que são removidos todo dia, é normal. Então, a gente teria que imaginar como é que a gente poderia fazer isso da forma mais eficiente possível. Existe uma estratégia que a gente poderia utilizar que evitaria, pelo menos que a gente fizesse
essa ordenação em n log n, certo? Baseado no que a gente sabe dos métodos de ordenação, de todos os métodos que a gente já viu, vocês conseguiriam imaginar um cenário onde eu começaria com o vetor não ordenado, eu uso n log n para ordenar. Primeira vez eu usei um método e ordenei. Aí o vetor está ordenado. Aí aqui chegou mais um elemento. O vetor não está ordenado, mas eu gostaria de ordenar agora com n. O radix não vai resolver. Lembra que o radix ele só vai resolver se nós estivéssemos trabalhando só com números. Como a gente viu na aula, se você estiver trabalhando com nomes, qualquer outra coisa, não vai funcionar. Certo? Beleza, já jogou aqui no chat. Yara, o que a gente faz então? A gente tem um vetor ordenado e apareceu um elemento a mais, né, nesse vetor. O vetor ficou desordenado, mas aí eu quero fazer ele voltar a ser ordenado. O que eu faço? Quem que eu uso? Uso o insertion. Exatamente. Você vai usar o insertion, e aí o insertion vai fazer com que o vetor volte a ficar ordenado. E, de novo, ele vai... se tem um elemento só, é uma passada no vetor, já está pronto. Então ele vai ordenar. Não use o heap, pelo amor de Deus, não use o heap. Chegou um cara fora de ordem, ele vai bagunçar tudo para ordenar tudo de novo. Ele vai, rapidamente, vai conseguir ordenar. Então, olha só o que a gente conseguiu com isso. A gente conseguiu assim. A gente tem, o vetor está bagunçado, a gente pega e ordena o vetor com n log n, conseguiu o vetor ordenado. A partir daqui a gente usa o binário. Apareceu um elemento novo, o vetor ficou desordenado, só que agora a gente usa o insertion. Usa o insertion. Se eu usei o insertion, ele ordena com O de n, e aí o vetor volta a ficar ordenado. Certo? E aí nisso daí eu consigo de novo usar log. Apareceu mais um cara. Apareceu mais um elemento. Tranquilo. Insertion de novo. Voltou a estar ordenado. E eu volto a fazer, a fazer as buscas binárias. Parece que está ok. Esse cenário, na verdade, repara que esse cenário é relativamente bom. Principalmente se você for considerar que o número de elementos os alunos que vão entrando e tal é relativamente pouco. Você não tem muita variação. Se você não tem muita variação, ou seja, você faz muitas buscas, aí aparece um aluno novo. Faz muitas buscas, aparece um aluno novo. Muitas buscas, aparece um aluno novo. Esse cenário aqui está ideal. Vamos desse jeito que vai funcionar. Mas aí tem um problema, certo? Tem um problema. Imagine que você tem um cenário onde você tem muitos alunos entrando e saindo do seu vetor, muitos elementos entrando, muitos elementos saindo, entra elemento, entra elemento, sai elemento, e aí você faz a busca, você está começando a fazer a busca, de repente aparece um elemento novo, tem que ordenar de novo. E aí quer dizer, a quantidade de elementos que aparecem e saem, e a quantidade de elementos que você tem que fazer a busca é meio que proporcional. Então nesse caso, esse nosso esquema aqui, vai ser bom, vai ser melhor do que o que a gente tinha antes, tá? Mas não vai ser o ideal ainda, por quê? Porque a gente vai conseguir vai inserir elemento em O de n. Repara também que se eu tiver que eliminar um elemento daqui, vamos supor que o elemento 54 saiu, a gente consegue arrumar o vetor em O de n também, certo? É só puxar todo mundo aqui e eu vou arrumar o vetor em O de n. Ok. Só que a gente pode ter um cenário onde a gente pode ter elementos que ficam entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo, e eu fazendo buscas. Então as coisas ficam muito dinâmicas, certo? Ficam muito dinâmicas. Eu tenho que fazer buscas muito constantes, mas eu também tenho que fazer inserção e remoção muito constante, tá bom? Num caso desse, aí nenhuma coisa que a gente fez com vetor e com ordenação vai dar a propriedade que a gente quer. O que a gente gostaria? A gente gostaria de ter inserção, tá? E remoção também em O de log n.
certo? Eu quero conseguir fazer inserção e remoção também em odd-logn. Você pode achar que é um pouco de exagero, mas imagine, por exemplo, que você tem que fazer uma busca de, sei lá, todos os usuários do Facebook. Você acha que o cara vai fazer um esquema desse aqui para poder procurar todos os usuários do Facebook? Mesmo que você conseguiu cair para linear, está falando de fazer bilhões. O N aqui é bilhões, certo? Não vai funcionar. Então ele tem que usar uma estratégia que vai ser login. Então, vamos lá. Só recapitulando. Qual é a motivação para a gente sair, parar de trabalhar com vetor, parar de trabalhar com ordenação e começar a pensar em outras estruturas? É que, além de eu fazer a busca de maneira ótima não, eficiente, com log, eu gostaria de fazer inserção e remoção também em log, certo? E com o vetor a gente não consegue fazer isso. O vetor não vai permitir que a gente faça remoção e inserção usando log. Aí, para a gente resolver esse problema, o nosso próxima ferramentinha que a gente tem que ter são árvores, tá bom? Árvores. Ok, deixa eu ver se tem uma pergunta aqui. Se usar o insertion com valor não entra, que não entra... Cara, eu não entendi a pergunta, João. Quer falar ela alto? João? Eu não entendi a sua pergunta. Desculpa aí. Bem, vamos lá. Então, na verdade, a gente vai na próxima aula, eu não vou nem começar a ver isso daqui hoje, porque daí é forçar demais a nossa amizade. Mas na próxima aula a gente vai brincar com árvores, certo? Árvores. Aí, árvore, como árvore é um tópico interessante, é um tópico muito bom, é um tópico que é muito importante para a computação em geral. Vocês devem ver árvore em outros outras disciplinas, vocês que mexem com computação, vocês devem ver árvores também, não tem muito como fugir disso. É um conceito muito legal, ok? Aqui a gente vai ver como é que se usa a árvore para poder melhorar a busca de elementos, tá bom? Ok, próxima aula a gente vai ver isso daqui.